Olá, bom dia, um excelente dia para você. Eu sou Priscila Rangel e o Agronacional já está no ar. É o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. O tema em destaque dessa semana é a pecuária. Vamos conhecer o trabalho de produção do leite no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. E vamos dar destaque à fruta mais famosa do Cerrado, o piqui. E pode se preparar aí porque teremos receita boa, hein? Já no Agro Entrevista, o assunto é a alimentação do futuro. Vamos conversar sobre produtos alimentícios de origem vegetal e carnes cultivadas fora do corpo dos animais com Gustavo Guadagnini, diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil. E você sabe como é feita a produção dos chamados lácteos orgânicos? Nós vamos mostrar a criação de vacas que comem produtos orgânicos. O resultado é um leite mais saudável, assim como seus derivados. Programa imperdível, né? Fica com a gente, o Agronacional está só começando. Para começar bem o dia e a nossa semana, a gente já fica de olho no que está dando certo no campo, mais precisamente na pecuária. O Agronacional vai mostrar como o Brasil cresceu na produção de leite nos últimos 30 anos. Nós vamos acompanhar durante a semana o trabalho dos pecuaristas no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Vaca 4.0. Esta é a pecuária do futuro. Animais menores, mais eficientes, que aceitam tecnologias e também são ecologicamente corretos. Esta projeção vem com um misto de ansiedade e receio. Afinal, qual será o papel das pequenas propriedades neste cenário? O Brasil passou por uma reviravolta nas últimas 3 décadas, passando de importador a terceiro maior produtor do mundo. A família Resini mora em Presidente Nereu, a Moser em Rio do Oeste e a Raife em Pouso Redondo, todos pequenos municípios da região do Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em comum, elas têm, além da produção leiteira, uma preocupação constante com o que está por vir na pecuária. Como é uma atividade que está sempre mudando, né? Cada ano tem uma novidade, para não dizer mensal, né? A gente tem que ir acompanhando. Conforme vai se alcançando, parado não dá para ficar. Porque você não consegue ditar preço no mercado do teu produto final. Então você tem que baixar na produção para ter uma margem de ganho. As 3 famílias já vêm de gerações passadas que investiam na pecuária, mas nada comparado ao que é hoje. Até a década de 80, o Brasil importava leite. A produção vinha de fazendas com modelos extensivos, que tinham baixa produtividade. Em 1976, o Brasil produzia pouco mais de 8 bilhões de litros de leite para um rebanho de 12 milhões de vacas ordenhadas, uma média de apenas 642 litros de leite por vaca no ano. Então o que se teve durante 450 anos, foi simplesmente o quê? Uma seleção empírica, fazia com que os animais não fossem realmente melhoradores, mas simplesmente aqueles animais que se achava em que eram os melhores indivíduos, mas que na verdade não eram. Há 30 anos atrás, nós tínhamos produtor que vendia 2 litros de leite, 3 litros de leite por dia. Somente na década de 90, a atividade começou a se organizar com atraso. Milho, soja, suinocultura, avicultura, teve a oportunidade de fazer isso de maneira natural nos anos 80 e 90. Mas o leite não, porque tinha tabelamento de preço. O tabelamento foi cruel, desestimulou a inovação na atividade leiteira. Ao longo dos anos, o número de pecuaristas diminuiu, mas o número de animais por propriedade e a média da produção por vaca cresceram, resultado da adoção de novas tecnologias, como a ordenha mecânica e as pesquisas envolvendo a pastagem. Há 30 anos atrás, a gente pensava que para ser produtor de leite a pasto, tinha que ter uma propriedade no mínimo de uns 100 hectares, para ter ali 50, 60 vacas. E hoje a gente vê que uma área de 5 hectares, 6 hectares, nós podemos ter 35 a 40 vacas. O piqueteamento, abastecimento com água e a irrigação das pastagens chegaram como complemento para garantir às vacas alimento de qualidade. Há época atrás, a gente só viria falar na missioneira, né?
Depois a Epagre lançou a missioneira gigante, né, que foi já uma evolução, né? Depois veio os camerões, tem elefante anão, curumi. E hoje, junto com as braquiárias e mais o sínodo, pânico também, nós podemos dizer que hoje nós temos mais de 100 variedades de pasto. Segundo dados da Embrapa no país, entre 2000 e 2017, a produção aumentou 64%. Crescimento também de uma prática, sustentabilidade. A família Raif, por exemplo, decidiu há 2 anos investir na fertirrigação. O esterco dos animais misturado com água vira adubação para a pastagem. Através de bombeamento, ele é lançado na lavoura de tempo em tempo, conforme vai acumulando esterco na esterqueira. Se aproveita o dejeto, consequentemente, a gente consegue produzir um pouco mais na mesma área e, além disso, economiza com o uso de fertilizante comprado, fertilizante químico ou orgânico que a gente possa dar. A genética veio como um outro divisor de água nas propriedades leiteiras. Junto com a sanidade e a nutrição, elas formam o pilar de um animal produtivo. Nos dias de hoje, tem até transferência de embrião e fertilização in vitro. Outra técnica comum é o chamado acasalamento corretivo. Que é um trabalho que as empresas que fornecem o sêmen disponibilizam para a gente, onde eles avaliam visualmente o rebanho e indicam um touro que possa corrigir os defeitos que o rebanho atual está apresentando para que as filhas venham melhores. A segunda forma de seleção é através do teste de progênie. O que é isso? A gente pega um touro que se tem como melhorador de uma propriedade, avalia as filhas desse animal, a média de produção de leite desses animais, dessas filhas, né? E com base nisso, a gente caracteriza esse touro como um animal testado, provado através da progênie desses animais, né? Nestes 30 anos, a qualidade do leite também mudou, resultado da organização das instalações e equipamentos das propriedades, formação dos responsáveis pelas tarefas e controle sanitário do rebanho. A eficiência dessas medidas tem como base as contagens bacterianas e de células somáticas apontadas em análises de laboratório, tudo para garantir um produto seguro. O produtor ele é ressarcido com incentivos pela qualidade. Ele garante a sua venda num valor mais agregado e os laticínios eles são beneficiados em sentido que eles têm maior rendimento para a produção dos lácteos. Toda esta tecnologia e conhecimento que mostramos até agora levou o país de importador a terceiro maior produtor do mundo. São 33 bilhões de litros por ano. Mas como será a pecuária do futuro? O que os animais vão ter de diferente? Como será a tecnologia? Vem aí a Vaca 4.0. É isso, vem aí a Vaca 4.0. Interessante demais, né? Pois a gente continua nesse assunto no próximo programa. Você conhece o piqui? A fruta dá numa árvore típica do Cerrado, o piquizeiro, que é protegido por lei. O Brasil exporta piqui para vários países e a fruta é bem versátil, viu? Rende pratos variados na cozinha, desde sucos e doces a receitas salgadas e até macarrão com piqui. Confere aí. Sou agricultor na região de Canarana, no estado de Mato Grosso, onde eu tenho a minha plantação de piqui. O piqui do Xingu é um piqui um pouco diferenciado daqui, mais polpa, maior, mais adocicado, todos têm o seu valor. O piqui daqui, por exemplo, ele tem uma porcentagem maior de óleo. Se você pegar 10 quilos do piqui daqui e tirar óleo, vamos supor que você tire 6 litros. E do piqui do Xingu é um piqui de menos óleos, mais carne, mais adocicado e ele produz, se eu pegar 10 quilos, ele produz 2,5 litros a 3 no máximo. Quer dizer que há uma diferença de um é mais gordo, o outro é mais suave, nessa parte do óleo. E isso tem dado boa chance para nós na culinária, porque tem se apresentado muito bem para doce, para o suco e para outras coisas, como ele não, porque ele não é muito gorduroso. Eu já fiz algumas experiências, inclusive no estado de São Paulo, um estado bem diferente, lá perto de Marília, São Paulo, e ele está produzindo muito bem. Então a gente já tem aqueles resultados, já foi piqui para o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, e o Nordeste tem muita gente passando, pegando piqui, carregando para lá, porque dá um cruzamento muito bom com a variedade que se tem aqui com o nosso lá. Como existe muito brasileiro fora do Brasil, então a gente manda piqui para Portugal, a Inglaterra já ligou diretamente para a gente pedindo piqui, então a gente pediu para o exportador que a gente fornecia para ele, mas ele tinha que atender esses outros países que tem lá fora.
E teve gente que foi em Bruxelas e encontrou o nosso piqui lá e ligou para nós fazendo a maior festa porque tinha o piqui na prateleira dos mercados. Quer dizer que é uma coisa que hoje se tornou internacional, muita procura, tem muita exportação, mas nós não conseguimos suprir todos. Então, quanto mais plantadores, pode plantar e ficar tranquilo que ele não vai ter problema na hora da venda. O piqui tem uma variedade muito grande de aproveitamento. Na alimentação ele se encaixa em todos os lugares. Ele se dá bem com qualquer outro tipo de produto, sendo leite, sendo chocolate, ele se adapta muito bem, então tem saído pratos muito especiais. Tem o estrogonofe com piqui, o risoto com costelinha de piqui, o piqui com linguiça, nós temos, é muito gostoso. Nós temos também o pudim de piqui, farinha de piqui que nós fazemos, tem o sorvete de piqui, tem o pão que é feito com piqui, a gente faz, bolo feito com piqui nós também fazemos. Temos o brigadeiro de piqui, tem essas vantagens todas, a utilidade dele é muito boa. Mas eu vou agora fazer um suco de piqui para vocês deliciarem com ele. E vai 250 gramas de piqui fatiado, vai 1 litro de leite, 350 ml de água e 250 gramas de açúcar. Bate no liquidificador, bem batido, não precisa coar que ele sai perfeitinho. E, então esse é um suco muito bom, bem gelado, um suco delicioso. Muita gente não conhece o piqui, conhece o cheiro, né? Mas quem gosta de piqui, geralmente come piqui com arroz com piqui, frango com piqui. Mas há muitos usos para essa fruta, sabe? Eu posso mostrar para vocês como se faz a minha receita favorita. É o macarrão com piqui. Você tem que ter um macarrão, qualquer macarrão, pode ser talharine, pode ser parafuso. O macarrão que você tiver. Você tem que ter as lascas do piqui, o piqui fatiadinho, alho, cebola, óleo, manteiga se você preferir. Se você quiser colocar ervas também, você pode colocar salsa, cebolinha, né? E é assim, olha, enquanto você põe a água para ferver, para cozinhar o macarrão, você vai cortando o piqui. Corta fatiadinho, né? Aí numa panela, você pega e põe óleo, ou misturado óleo com manteiga, refoga a cebola picadinha com alho moidinho, ou em lasquinhas, fatiadinho, o cheiro verde se você quiser, né? E aí você põe essas lasquinhas de piqui com um pouco de água, o tanto para cozinhar, porque ela é crua, né? A fatiazinha é crua. E quando ela estiver macia já, né? Não deixa endurecer, não deixa grudar na panela. Você reserva e o macarrão está cozinhando. Deixa o macarrão ao ponto. E você tem que provar, tem que colocar sal ou tempero caseiro nesse piqui fatiado, né? É como um macarrão alho e óleo. Você tem que colocar um sal, né? E aí, então, você coa o macarrão, põe esse piqui fatiado, né, com a cebola e o alho, mistura. Se quiser colocar um queijo, aí é o gosto de cada um. É um prato muito gostoso, suave. É bom para quem quer se acostumar com o piqui, acha o piqui forte. Não é forte. Esse prato é um prato com piqui suave e as pessoas gostam de comer. E depois sentem falta. Há pessoas que vêm aqui só para comer macarrão com piqui. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas no próximo bloco você acompanha a primeira parte da entrevista com o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini. Com ele vamos saber sobre os alimentos de origem vegetal e tem mais, lácteos orgânicos, como produzir e quais as vantagens. Fica com a gente, nós voltamos já já.
Estamos de volta com o Agro Nacional, seu ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. No Agro Entrevista de hoje, o diretor executivo do The Good Food Institute no Brasil, Gustavo Guadagnini, fala do setor de proteínas alternativas. Ele explica quais são os objetivos e como está a atuação global do Brasil nessa área. Olha aí. O nosso trabalho é com o setor de proteínas alternativas. Então a gente está criando alimentos que tenham tecnologia para substituir os alimentos de origem animal, mas que tenham sido feitos através de outra tecnologia. Então pode ser as proteínas vegetais, aquelas que são feitas de fermentação ou as carnes cultivadas a partir de células. O objetivo é outro, assim, né? O objetivo do setor de proteínas alternativas é essa diversificação das fontes de proteína para a gente conseguir fazer comida para quase 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra em 2050 de uma maneira que seja sustentável, que seja saudável, que seja eficiente. Então agora a gente está fazendo carne vegetal para quem gosta de carne. O objetivo não é mais ter aquele gosto de grão de bico, ter aquele gosto de cogumelo. O objetivo é ter gosto de carne, ter aparência de carne, ter a textura, até o sangue, toda aquela sensação de comer carne, né? Então é para quem realmente ama isso. E eu vim de uma família que amava muito isso, eu tenho um histórico de gostar muito da carne. Então para mim esse trabalho serve como uma luva, assim, sabe? Eu estou fazendo produtos de tecnologia para aquele tipo de alimento que eu gosto de comer. E eu acho que tem uma última coisa sobre isso, que é honrar as nossas tradições. O nosso objetivo aqui não é brigar com ninguém, o nosso objetivo aqui não é dizer que as pessoas que produziam carne estão fazendo alguma coisa errada, mas é mostrar que existe uma tecnologia nova e que faz sentido para a gente poder continuar na liderança do agronegócio brasileiro, investir também nessa nova tecnologia. Então aqui a gente quer somar algo mais para o nosso agronegócio e não necessariamente substituir simplesmente de uma forma que tire aquelas pessoas que estavam envolvidas na cadeia produtiva. Mas, ao mesmo tempo, né, a gente vê que o Brasil tem uma veia muito forte para o agronegócio e que quando os brasileiros começaram a trabalhar nesse setor, a gente conseguiu desenvolver muito mais rápido do que outros países que também já estavam trabalhando nesse setor até há mais tempo. Uma das primeiras empresas, por exemplo, uma das mais famosas que surgiu nos Estados Unidos, foi fundada em 2009. No Brasil, a primeira empresa que lançou um análogo de carne, né, uma carne vegetal que tinha gosto de carne de origem animal, tentando copiar de fato, foi em maio de 2019. Então foram 10 anos depois. E hoje, quando a gente olha para o Brasil, o nosso país já exporta esse tipo de tecnologia nova para mais de 20 países. Então olha só isso, a gente começou 10 anos atrasados e em simplesmente 2 anos de atuação, a gente já tem uma atuação global, já distribui para a Europa, já distribui para a América Latina, já distribui para os Estados Unidos. Tem várias empresas brasileiras entrando agora no mercado, inclusive dos Estados Unidos, que é meio que onde tudo começou, onde as primeiras grandes empresas desse tipo de tecnologia de alimentos foram feitas, e a gente vai competir super forte ali. A produção de proteínas alternativas é agronegócio também. Quando a gente fala, por exemplo, de uma carne feita de plantas, as plantas são feitas em fazendas, são feitas pelo agronegócio brasileiro. O Brasil hoje já é um dos maiores produtores de soja, é um dos maiores produtores de grãos e de vários outros ingredientes que vão ser super úteis e super importantes para essa indústria se desenvolver. E além daquilo que é mais tradicional, pensem na biodiversidade brasileira, né? Se a gente está fazendo comida a partir de plantas, então tem todas as plantas da Amazônia, tem todas as plantas do Cerrado, todas as plantas da Caatinga. Tem uma série de biomas brasileiros que podem ser estudados para gerar ingredientes de alto valor agregado que possam ser utilizados por essa indústria. O diretor do The Good Food Institute, Gustavo Guadagnini, explica que o setor de proteínas alternativas pode se desenvolver tanto que o Brasil tem potencial para ser o maior produtor de proteínas alternativas do mundo. Hoje o Brasil já vende para mais de 20 países e essa lista só vai aumentar. O Brasil tem todo o potencial de ser a maior potência do setor de proteínas alternativas do mundo. E isso é bom para o nosso agronegócio e para toda a sociedade brasileira. Gustavo Guadagnini fala sobre a revolução que está acontecendo na alimentação através da tecnologia. Vamos ver. Quando a gente pensa no que vai ser a alimentação do futuro, é um dilema super legal, né? Porque envolve uma certa dualidade. Então, por um lado, eu acho que a alimentação do futuro ela vai ser muito parecida com a alimentação do passado. Quando a gente fala em comida, quando a gente fala em alimento, é uma das coisas mais culturais que existem, né? A nossa comida é a receita que os nossos pais nos ensinaram, ela mostra de onde a gente veio no Brasil, de onde a gente veio no mundo, tem tudo a ver com a nossa cultura.
E é também a nossa sociabilização. Então, quando eu vou me relacionar com os meus amigos, pensa num evento familiar, num momento qualquer que a gente teve com as pessoas que a gente ama, com certeza a gente estava em volta de comida. E é fato que as pessoas não querem mudar os seus hábitos e tradições alimentares. Então, as pessoas têm aquelas receitas que elas amam e elas querem continuar comendo essas receitas. E aí entra um segundo fator, então, que é a tecnologia. O objetivo das novas tecnologias de alimentos não é mudar as pessoas, convencer as pessoas a terem outros hábitos. O objetivo é mudar a tecnologia por trás daquilo que as pessoas comem. Então todo mundo vai poder comer aquela receita que já ama, ter a mesma sensação, ter a mesma experiência, mas essa comida vai ter sido feita com uma tecnologia diferente. E no próximo programa a gente continua a conversa com o Gustavo Guadagnini. Ele ainda vai falar sobre a revolução que está acontecendo na alimentação por causa do aumento do consumo consciente. Hora de falar sobre os lácteos orgânicos. Esse tipo de produção de leite e derivados nasce de um trabalho organizado em que as vacas se alimentam em pastos agroflorestais orgânicos. Confere aí. Um sistema orgânico de produção, o cidadão conhece como aquele que não usa agrotóxico, né, para produzir. Mas é muito mais do que isso. É você fazer a combinação do ser humano, do homem, no ambiente, com os animais, de forma harmônica, usando o mínimo possível de insumos externos à propriedade. Então, é buscar um sistema, buscar harmonia em um sistema que permita o animal, o gado, a vaca, ter o maior conforto possível, ter bem-estar, com as pessoas que estão envolvidas no sistema como um todo, conseguirem também viver felizes e a gente, com isso, ter a parte de respeito ao ambiente. Então é um tripé, né? É um sistema que a gente tem o respeito às pessoas, o respeito ao ambiente e consegue viver dele, ou seja, um sistema economicamente viável. E o que regulamenta isso é uma lei federal, uma lei brasileira que especifica todo o processo produtivo que permite a gente, então, ser certificado por um processo de auditoria. Para isso, a gente tem que ter animais bem tratados e animais que têm uma convivência muito boa dentro do sistema. Então, nós buscamos raças que sejam adaptadas a esse modelo, a esse sistema, mas mais do que as raças adaptadas, que a gente possa ter um convívio animal, homem, ambiente, de forma completamente harmônica. E esse é um processo que a gente faz e repete todos os dias. No sistema orgânico de produção, a gente sempre busca o equilíbrio, né? Você tem animais extremamente produtivos, mas nesse nível de produção ele exige muito do sistema. Tem animais extremamente rústicos que não dão a quantidade de produção suficiente e necessária para que a gente consiga a viabilidade econômica. E aqui a gente buscou unir essas duas coisas, juntar genética, juntar raças que trouxessem a rusticidade do gado gir leiteiro, por exemplo, onde a gente começou, com a produção de um animal mais europeu, que é o gado holandês. E para finalizar, a gente usou também uma genética do gado Jersey para diminuir, para ser um animal menor que aguente o nosso sistema, mas também produz um leite com bastante sólidos, porque aqui também a gente beneficia esse leite todo. A gente transforma o leite em queijo, em iogurte, e isso, o leite com mais proteína, com mais gordura, ele nos possibilita ter uma quantidade maior de produto de qualidade melhor, por isso o Jersey entra. Então aqui a gente usa um cruzamento de 3 raças, especialmente, para conseguir um animal que tenha rusticidade, mas que também tenha produtividade com leite de qualidade para o nosso cliente. Há uma integração completa com a parte vegetal, o que sobra vem para o gado, e aqui a cama dos animais, com esterco, urina, maravalha, né, de madeira, vira um composto que alimenta as plantas. E a parte da noite, os animais então vão para o pasto no horário mais fresco, onde elas na madrugada pastam e têm acesso a um ambiente mais aberto, né? E lá no pasto a gente tem trabalhado muito a questão da sombra da árvore e as barreiras vegetadas, que tem 3 estratos, um arbustivo, um herbáceo, um arbóreo e um arbustivo, para que a gente possa fazer um ambiente de equilíbrio com a presença de animais maiores também, semente, flores e frutos, trazendo os pássaros. E todo esse processo é para que a gente tenha um ambiente equilibrado, para que os animais possam estar em bem-estar o tempo inteiro e também as pessoas que trabalham nele.
Então nós chamamos de pastos agroflorestais, que fazem rodízios com as hortaliças de tempos em tempos, fazendo com que a gente possa ter também um ambiente com fertilidade, onde as vacas possam pastar capins diversos de boa qualidade. Uma coisa importante também é o horário da ordenha, né? Na chegada, as vacas são refrescadas, tomam um banho, né? São ventiladas e chegam muito tranquilas para a ordenha, que é feita de forma automática, né? Mecanizada, numa máquina que simula, inclusive, o bezerro. Logicamente, o bezerro vai ao pé da vaca, faz o seu estímulo, depois a gente coloca a máquina com toda a higiene possível, necessária. O leite é limpeza, né? Qualidade. Esse leite então é canalizado para um tanque. Nesse tanque ele é resfriado e logo em seguida passa para dentro do laticínio, onde a gente transforma em vários produtos. Nesse sentido de termos o equilíbrio, né, a gente tem trabalhado uma boa nutrição com um bom ambiente, criando um estado de saúde para os animais, logicamente a partir de uma genética adaptada ao sistema. Mas mesmo assim, alguns pequenos desequilíbrios acontecem, e a gente lança a mão então da homeopatia e da fitoterapia, que nós colocamos no horário da ordenha para fazer um tratamento individualizado. Então é vaca por vaca, a gente faz a nossa porção de homeopatia de acordo com o desequilíbrio que ela está passando. Logicamente os princípios, os produtos homeopáticos já são fruto de pesquisa da Embrapa, que a gente aprendeu e utiliza, faz a dinamização aqui na fazenda. Logicamente, como prevê a norma, a vaca entra em risco de vida, tem algum problema que possa levá-la à morte, causar a morte, a gente então chama um veterinário e esse veterinário faz o tratamento que for necessário para salvar a vida desse animal. Isso tudo é rastreado, anotado e vai para a certificadora para receber o processo de auditoria e certificação. Com isso, a gente consegue produzir um leite de excelente qualidade sem nenhum tipo de resíduo. E quando você trabalha um leite dessa forma, o seu cliente, as pessoas querem comprar hoje pela segurança alimentar, então você encontra um mercado ávido por esse tipo de produto. Apesar de muitos desafios, onde a gente tem na parte nutricional, na parte de manejo mesmo, como combater um carrapato ou uma doença sem poder utilizar os antibióticos, né? Chegar nesse processo da homeopatia, da fitoterapia, muitas vezes pesquisa em produção, fazendo alguns tratamentos nas vacas, experimentando muitas coisas, levando esse desafio de ter uma harmonia do ambiente com o animal e o ser humano, mas também buscando sempre produzir alimento de qualidade. O processo de produção orgânica no mundo inteiro há um crescimento muito grande. Eu digo que o mundo vai ser orgânico, o propósito da Malunga maior é alimento orgânico e felicidade para todos. Então a gente quer e sonha com todo mundo comendo orgânico porque não tem outra saída, essa é a nossa saída. E por hoje a gente fica por aqui, mas nosso encontro já fica marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!